Então, eu queria falar de algumas coisas que eu vi essa semana. Eu tava pensando, né, sobre as refeições. Porque agora eu vou pensar que é meio doido essa coisa da gente ter 3 refeições no mínimo, né? Café, almoço e janta. Onde será que veio isso? Porque quando eu tento imaginar assim a época dos caçadores-coletores, né? Imagino que o fluxo ali, a frequência de comer não fosse algo tão certinho assim, né? Porque putz, às vezes você caça e aí tem demais, às vezes você não caça, não consegue achar e falta. Então eu acho que devia ter um pouco dessa ótica aí de, cara, intermitência de quando come, como não come, né? E eu fico curioso para saber como que a gente saiu disso, né? Passando ali pela Revolução Industrial para esse negócio de, cara, tem 3 refeições certinhas todos os dias. Me parece estranho. Aí eu tava vendo um vídeo, eu não sei aonde, cara, mas era o cara falando sobre o café nos Estados Unidos, o café da manhã, né, no caso, né, o breakfast, que em inglês é o break e fast, né, o quebra-jejum, aí fica breakfast. Que não existia muito essa cultura de café da manhã, né, e tudo mais. E segundo ele, parecia um pouco conspiração, mas deve ter um fundinho de verdade. A indústria ali de criação de animais e tal estava querendo crescer demanda. Que é isso que eles fazem, né? Sempre fica inventando coisa para poder vender mais, fazer mais, mesmo quando já está saturado o mercado. E aí eles começaram a fazer essa propaganda aí de bacon e ovo no café da manhã, né? Que é um café da manhã muito típico lá dos Estados Unidos. E começou a crescer a demanda de bacon e ovo, até que o negócio se estabeleceu como uma referência, né? Começaram a criar essa coisa de o café da manhã, a refeição mais importante do dia. E é meio doideira isso, né, cara? Não sei se faz muito sentido, na verdade, mas isso me fez pensar, né, em como que as pessoas inventam coisa para poder vender coisa pra gente, né? E nesse caso é ovo e bacon. Aí assim, né, se eles inventam refeição, incentivam, viu, propaganda de campanhas de marketing, né? O horário de comer tem até aquela coisa, coma de 3 em 3 horas, né? Que parece até meio estranho de novo quando a gente pensa assim na evolução do ser humano e na intermitência de ter comida e tal. E se eles conseguem fazer esse tipo de coisa, eles também conseguem criar na gente a cultura do que comer quando comer, né? Isso aí é bem visível ali na pirâmide alimentar, que hoje em dia tem um monte de gente criticando, com razão, né? Que a base é muito pão, muito carboidrato, né? E meio que demoniza a gordura, bota a gordura lá em cima e tal. Mas eles também criam comida, né? Que inventam comida pra gente comer. Tipo as comidas industrializadas, sei lá, pega um Cheetos da vida, super amarelo, com aquele aroma forte. E cor, aroma, são coisas que a gente usa naturalmente para desenvolver nosso interesse em comida, né? Normalmente, uma fruta mais cheirosa, ela vai ser mais gostosa do que uma fruta que tem um cheiro mais fétido. A cor chama mais atenção, né? Então você pega uma laranja brilhando ali no meio do verde, então chama a atenção e foi assim que a gente foi desenvolvendo a nossa relação com a comida. Só que o que acontece? A galera querendo vender mais comida usou esse hacker aí, né, a um extremo. Então, hoje em dia, as comidas industrializadas, algumas são gostosas, eu como também. Não tem nenhum, não estou querendo demonizar ou dizer que é bom ou ruim. Não estou nem triste com isso, né, mas é só uma constatação. Eles foram pegando esses elementos que fazem a gente gostar da comida e se viciar e foram aumentando quantidade de gordura, aroma forte, cor forte, a embalagem, a facilidade. E
tudo isso para vender mais, né? Você pega uma indústria tipo uma PepsiCo da vida, que faz salgadinhos e refrigerantes. O objetivo dele no final do dia da empresa é dar mais retorno para o acionista. Como que dá mais retorno para o acionista? Vendendo mais e reduzindo o custo. É basicamente isso. Vende mais criando novos produtos, vende mais tornando o produto mais viciante, reduz custos no tamanho da embalagem, usando matéria-prima cada vez mais barata, ou que muitas das vezes significa matéria-prima cada vez pior, né? E a gente cria um produto que é extremamente viciante, igual o TikTok é viciante pra caramba pra nossa mente, a comida é viciante pra caramba. E não é que de fato eles estejam se importando com a qualidade nutricional ou com a qualidade da nossa alimentação, né? É muito. Eu acho muito fácil argumentar que essas indústrias, inclusive, não têm o consumidor como o principal foco deles, né? O foco deles é fazer dinheiro. E se no meio do caminho você vai deixando uma legião de pessoas obesas, gerando doenças e tudo mais, inclusive nas nossas crianças, né? Porque começa a comer doce, começa a comer biscoito desde muito cedo, eu fui um desses. Para eles tanto faz, cara. O importante é gerar dinheiro. Eles usam a máquina da propaganda, né? Para poder ficar reforçando em você e esquecendo aí que, putz, o negócio não faz bem, né? Não é de fato o que vai fazer melhor pro seu corpo. Não é que você precise nunca comer esse tipo de coisa, né? Você vai comer um hambúrguerzinho do McDonald's, é gostoso, pô. Tá legal. Mas o negócio seria achar um equilíbrio. E aí isso, se a gente não sabe, né? Se tem dúvidas sobre a frequência, quando comer, porque tudo foi incentivado aí pela indústria para vender mais. O que comer aqui, igualmente foi incentivado pela indústria para poder vender mais. É muito difícil saber como se criar uma relação com a comida, né? E você vai procurar a informação, tem fulaninho de tal, renomado, com PhD, livro publicado, não sei o quê, que diz que tem que ser vegano, porque o resto não presta. Aí você vai no outro canal, fulaninho renomado, com PhD, com livro, um monte de seguidor que diz que tem que comer só carne vermelha, legume não presta. E aí fica essa confusão, essa batalha de diferentes perspectivas sobre alimentação, que torna ainda mais difícil, né, o empoderamento e a escolha correta assim, do que comer, quando comer e tal. E não tem muito o que fazer, né? No final do dia, é uma questão de experimentação pessoal, tanto com horário e frequência, jejum, brincar com o jejum, ver como que você se sente, como que horas que dá fome, que horas que não dá fome, e brincar com as comidas, né? Come, tem um pouco de sensibilidade ali, de mindfulness sobre como você vai se sentindo, qual é o efeito da comida em você, ver também o quanto a comida está relacionada ao emocional. É uma caminhada difícil, né? Mas que, independentemente do que lado que for, se você for tentar desenvolver uma nova relação com a comida, não dá para depender das propagandas das indústrias de alimentos. E aí não é nem coisa de complô, não, mas essas propagandas são tão embutidas, né? Esses mitos sobre comida são tão embutidos que você vai encontrar nutricionistas que pregam e passam isso para os pacientes até hoje, sabe? E nutricionistas diferentes falam coisas radicalmente diferentes. Um fala, putz, pode pular o café da manhã, não tem problema, você vai estar em jejum, seu corpo está acostumado a ter em jejum. O outro fala, jamais pule o café da manhã, porque você vai ter muita fome na outra refeição, não sei o quê. E, mano, é uma bagunça mesmo. Mas é bem curioso, né, pensar nessa ideia de que, putz, a gente está aí à mercê do que as pessoas falam que é certo, e isso está muito desenvolvido no quanto de dinheiro foi investido em marketing para fazer a gente acreditar nisso. Uma coisa que eu estava pensando, né? A indústria não tem a gente como foco. O foco do cliente, isso é só uma piada, né? Isso não existe. A ideia é vender mais, gerar mais dinheiro, para dar mais dinheiro para quem já tem dinheiro. É isso.